Imagina caminhos diferentes para chegar a isso, mas o que todos nós queremos é o bem do Brasil, é que o Brasil melhore, né? Que o Brasil dê certo. Pensamentos diferentes, a gente percebe caminhos distintos, mas o objetivo, né, o alvo da gente é o mesmo, né? É que esse país melhore. Então, muito obrigado a todos que estão aí contribuindo. Também o Exército se envolveu, o CEAGESP se envolveu. A gente via ali imagens de caminhões, muitos caminhões do Exército carregados, né, de alimentos para todo mundo de Aparecida. E se você quiser colaborar, você pode entrar no nosso Instagram, Opinião Rede TV, e lá você vai encontrar várias maneiras de contribuir com a população tão sofrida de Aparecida e que, né, agora vê esse milagre aí. Inclusive, houve distribuição de peixes, então até multiplicação de peixes a gente teve em Aparecida. A gente está muito feliz com isso. Que bom que a gente pôde ajudar de alguma forma. Enquanto houver vontade de lutar, a esperança de vencer. Que bom. Sem perder o amor e o entusiasmo, né? Vamos embora. A gente vai falar agora, então, de Covid. A gente não escapa desse assunto. Há um ano a gente está nesse assunto, mas sempre tem algum aspecto novo. E o aspecto novo hoje, a novidade é a Butanvac, né? Uma vacina que, segundo o governador João Dória, mas aí a gente já dizendo, o pessoal da Fiocruz dizendo que ele foi otimista demais, quer já começar a aplicar em julho, vai começar a fazer testes. E a gente vai conversar agora, abrindo aqui a nossa conversa com o virologista Paulo Zanotto. Doutor Zanotto, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela participação no Opinião no Ar. Boa tarde para o senhor. Não sei que tipo de informações o senhor tem sobre a Butanvac, mas o ministro Marcos Pontes, de Tecnologia, nos informou que havia 15 plataformas, né, 15 projetos de vacina sendo tocados aqui no Brasil. O que o senhor pode nos dizer, o que o senhor já tem de informação sobre a Butanvac? Mais uma vez, agradeço pela participação. Bom dia, Lacombe, bom dia, Silvio. Eu queria comentar que a Amanda hoje está fazendo uma homenagem a uma pessoa que eu tinha assim, uma certa admiração quando criança, que é a Jacqueline Kennedy, porque ela está usando uma roupa da mesma cor que ela usava. Olha, que elogio. Escolha. Ela era chique, viu? Nossa, não, realmente demais. foi uma... bacana. Só não tem o chapeuzinho que ela usava. Não, obrigada, eu fico muito envaidecida. Olha, eu gostaria demais de ver a Kamala Harris fazer uma homenagem a Jacqueline Kennedy, mas eu não acredito que isso seja possível. Então, vocês estão comentando sobre a vacina. Essa é uma vacina interessante. A parte pré-clínica dela foi trabalhada na Índia e agora ela vai entrar em produção aqui no Brasil. É importantíssimo a gente ter uma vacina brasileira. O grande problema das vacinas geralmente está sendo a questão dos imunógenos que elas estão apresentando em relação ao que os variantes estão colocando e desafiando a população com. Ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado qual é a configuração dessas vacinas em termos de se elas vão, de fato, conseguir gerar uma imunidade neutralizante contra as variantes circulando atualmente. Essa vacina do Butantan, se for a que eu estou pensando, em termos de plataforma, porque existem 4 plataformas desenvolvidas no Brasil, e foi desenvolvida pelo Jorge Khalil, é uma estratégia muito inteligente, que usa só um pequeno componente da spike, da proteína spike, que ela em si tem, às vezes, a capacidade de gerar reações adversas. Então, isso é um progresso. Isso foi desenvolvido por um colega meu, que é o diretor do CDC em Beijing, o Jorge Galfu, essa estratégia de utilizar só um pedaço da spike, e quando você dimeriza, quando você junta esses pedaços, você aumenta muito a imunogenicidade da vacina e reduz reações adversas. Então, se for essa vacina que o Jorge estava desenhando, que é baseada num pseudovírus e que o Beta apresentando esses peptídeos e mais alguns, isso é um enorme avanço. Vocês não imaginam como isso é importante. Porque provavelmente nós vamos fazer uma vacina no Brasil que vai ter muito menos reação adversa do que qualquer outra vacina sendo usada hoje em dia. Então, eu espero que seja essa. Eles explicaram, né, doutor Paulo, só para complementar, ver se a gente está falando aqui a mesma língua, porque às vezes esse tom médico, né, fica um pouco distante da gente, enfim, de nós leigos, mas eles usam o vírus da doença, usam a proteína spike, né, e o vírus da doença de Newcastle inativado, vírus inativado, e eles colocam esse vírus em ovos de galinha.
eles dizem que é uma vacina muito segura e parecida com a vacina que o Butantan já faz contra a gripe, né, e que usa para imunizar 80 milhões de brasileiros por ano. É essa vacina a qual o senhor se refere? Não, pelo que você me explicou, a plataforma, a que eu tinha descrito é uma plataforma bem avançada. Essa que você está falando é uma plataforma que não é muito diferente, por exemplo, das vacinas que estão sendo geradas usando adenovírus como base. Você simplesmente muda o vírus que transporta o imunógeno do SARS-CoV-2. De qualquer maneira, é bom que esteja sendo desenvolvido no Brasil e não é uma plataforma ruim, né? Ela provavelmente vai ter, digamos assim, um comportamento parecido com vacinas que usam o adenovírus como scaffold, como estrutura de apresentação de antígenos. Como a da AstraZeneca, por exemplo, né? É isso que eu ia perguntar. É como a da Sim. AstraZeneca, ou da Sputnik V, que a Sputnik V também usa também. Sim, essas a duas, Sputnik, né? a Sputnik, a AstraZeneca e a Johnson Johnson, elas estão utilizando um adenovírus símil para carregar, para expressar dentro da célula proteínas do SARS-CoV-2. Agora, doutor Zanotto, muita gente está tomando a Coronavac, por exemplo. Existe algum tipo de problema com interação no futuro? Até porque a gente imagina que vamos continuar tomando vacinas ano a ano. A metodologia é outra, né? O caminho é outro, como a gente estava comparando agora com a AstraZeneca. Então, aí eu tenho que só fazer um comentário para as pessoas. As pessoas estão muito, assim, preocupadas com isso e elas não lembram o que os pediatras falaram para elas na hora que elas foram vacinar as crianças para poliomielite. Então, só para lembrar, a polio usava, pelo menos, uma estratégia onde você usava vírus inativado, Salk. Então, você pegava uma criança e dava Salk nela, né? E depois a Sabin, que é o vírus atenuado. Por quê? Quando você usa Salk, quando você usa o vírus inativado, você gera uma resposta anticorpítica, não é completa, tão boa como a Sabin dá, mas a Sabin tem o problema de causar uma reversão. Então você pode sim misturar duas plataformas vacinais para ter uma resposta imune mais completa. Então isso não é uma improvisação, né, um quebra-galho, uma gambiarra. Muito pelo contrário, faz parte de estratégias vacinais bem concebidas. Então a gente pode usar um vírus inativado porque você sabe que ele vai gerar uma resposta anticorpítica. Depois você pode gerar outras respostas usando plataformas diferentes para completar a resposta. Infelizmente, nós não temos ainda uma vacina de coronavírus atenuado. Substituindo isso, nós estamos usando esses vírus como esses adenovírus ou Cosac, esse daí, que são vírus que têm uma replicação muito fraca em humanos, muito baixa, então eles mimicam, né? Eles copiam o que seria a resposta para uma vacina atenuada. Então eu não vejo problema nenhum em a gente misturar plataformas vacinais, a gente tem um histórico muito grande disso e de sucesso. O problema não é a plataforma vacinal, o problema a gente está percebendo é essa questão da utilização da spike completa, esse é o primeiro problema, e o segundo são todas as mutações de escape que estão acontecendo na spike. Então existem, por exemplo, 3 aminoácidos muito importantes no local onde a proteína liga com o receptor ACE2 que estão sofrendo mutações de escape. Tanto que vacinas na África do Sul, por exemplo, começaram a ter uma eficácia extremamente reduzida, uma vez que o variante que está se propagando na África do Sul tem essas mutações de escape. E o mesmo acontece em variantes que estão circulando no Brasil, como o P1, com o variante B117 na Inglaterra, e eu já falei do B1351 na África do Sul. Então a gente está tendo, e surgiu um novo variante também na França, que ainda não está bem claro o que está acontecendo ali. Então a pressão imunológica não eficiente contra vírus facilita o surgimento de variação de escape e, portanto, diversificação do vírus. Isso pode prejudicar extremamente todas as plataformas vacinais que não têm uma agilidade de rapidamente inovar o que está sendo apresentado. Portanto, é fundamental a gente somar para a defesa das vacinas o tratamento precoce.
Isso é óbvio e qualquer pessoa vai entender. Mas isso eu sei que faz parte da agenda mais Vamos falar daqui a pouquinho de tratamento precoce. Podemos aprofundar mais um pouquinho o tema variantes, né?